nada a ver com isso. Ele não viu nada, ele nem estava ali. Ele não viu. Quem viu foi você, quem sentiu foi você, quem percebeu foi você. Então, a integridade lhe obriga a dizer assim: não, eu vou pessoalmente procurar a pessoa e vou dizer, amigo, olha, eu percebi isso. Não é meu amigo, cara. Quantas vezes eu já fiz isso? Não, Maurício, quantas vezes você já fez isso? Chegar e dizer, não, meu amigo, poxa, você está vendo que lá na frente vai dar problema. Será? Não vai, não adianta, vai dar problema. É a lógica da coisa, não adianta. Então, se nós tivermos essa capacidade de avisar, de orientar um amigo, essa é a fala que a Bíblia nos orienta. Que a gente procure, quando a pessoa é uma situação mais grave, você avisa, e ele não quer, principalmente quando a questão é espiritual, a Bíblia até recomenda que tenha testemunha, traga um presbítero, uma pessoa de autoridade para conversar sobre aquele assunto e orientar. Não é abrir, pegar o microfone ali e começar a gritar aos 7 cantos o que está acontecendo. Não é para jogar gasolina no fogo, é tentar buscar esse entendimento e ajudar a pessoa. Já aconteceu comigo algumas situações, e uma vez eu tive, alguns anos atrás, eu vinha da cidade mineira, e quando eu cheguei naquele trilho ali que desce, que desce naquele trilhozinho ali, naquela descida, eu senti de Deus, algo me tocou forte, e disse assim, algo disse, volta, e vai lá na casa do fulano de tal. Olha, mas eu lá na casa do fulano, faz tanto tempo que eu não vou voltar para ir lá. Quando eu estou chegando na casa, eu parei o carro, estacionei o carro, estava saindo a irmã de braço erguido, gritando, irmão Eliseu, o senhor chegou na hora certa, meu Deus que viu aqui. Eles estavam numa crise conjugal, o marido já estava pedindo a separação, tinham se brigado, espera, vamos sentar, vamos entrar, vamos conversar. E começamos a conversar, começamos a falar do amor de Deus, do perdão. Estão até hoje juntos, graças a Deus. Por quê? Porque houve uma interferência positiva. Então nós podemos ajudar pessoas quando nós interferimos na hora certa com as palavras doces, suaves, que são como mel, a Bíblia diz. Na hora certa, a palavra colocada no lugar certo é como maçã numa salva de prata. Aquilo é gostoso de ver. Então é muito bom isso. Não é ouvir e tentar fomentar para produzir ainda mais ruído, Não adianta fazer ruído. Bom, vamos para frente. Agora, evitando, aqui diz, quando o bom uso da língua. Bom, quando a língua edifica o próximo, quando a língua edifica o próximo, como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas palavras como um meio para ajudar nossos irmãos através de exortações, aquilo que eu falei, bons conselhos, e também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. 1 Coríntios 14, 26. Então, essa é a língua que edifica o próximo, a palavra que edifica o próximo. Quando você dá bons conselhos, quando você diverte pela palavra, quando você orienta pela palavra, e aí Deus é honrado e você vai estar salvando muitas vidas, tirando muitas famílias, muitas pessoas, às vezes de uma crise, até mesmo de uma possibilidade de desviar-se da palavra de Deus. A palavra certa na hora certa, você está cumprindo o seu papel, evitando a maledicência. Está aqui, antes de fazer mal a quem escuta ou ao objeto da crítica, a maledicência causa grande dano a quem a pronuncia. Então, contratado com o diabo, está ali. Então, tem gente que procura fazer essas fofocas que são às vezes malignas. Você não pode falar aquilo que você não viu, não tem certeza, ou não deve falar. O certo é não falar. Se você tem alguma dúvida, se você viu alguma coisa que você questiona, procure a pessoa.
Não fale para terceiro. Não fique terceirizando, está vendo o bonequinho soprando no ouvido lá? Isso vai voltar para ti, é uma coisa perigosa, né? Então, está lá o cara contratado com o diabo para fazer o chamado SNI, Serviço Infernal de Informação, né? Nos Estados Unidos nós temos a CIA, né? A CIA. E às vezes nós temos o CNI, o Serviço Infernal de Informação. O cara é urubulino, né? Só fala as coisas ruins, mal, tudo que dá errado, ele quer falar. Não tem uma palavra de edificação, né? Não tem uma palavra de incentivo. É o urubulino da vida. Só quer falar as coisas ruins que fazem mal, ao mal ao próximo. Não é esse o nosso papel. A nossa palavra tem que ser palavra doce, suave, palavra que edifica, palavra que nos remete ao reconhecimento que nós somos filhos de Deus e discípulos de Cristo, principalmente quando somos cristãos, temos um compromisso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então não podemos machucá-lo nem criar dissensões entre irmãos, porque isso gera crise, gera conflito. Quantas igrejas, quantos ministérios existem hoje gerados, né, que começaram e não deram certo? Por quê? Por causa dessas maledicências, muitas crises, muita fofoca, muito mal entendimento, a imprudência às vezes de quem ouviu, imprudência de um, imprudência do outro, e gera uma crise, e às vezes uma coisa incontrolável leva a um prejuízo muito grande, tanto na vida espiritual, pessoal das pessoas, como também no coletivo, né? Pode gerar, às vezes, dispersões, tudo por causa de uma palavra mal colocada, e às vezes com esse cuidado que precisamos ter com a língua, com relação à maledicência. Silêncio nas palavras, tá lá, silêncio, frase bem grande, aquele prédio lá, silêncio nas palavras. Diz que quando a língua edifica o próximo, né, ela tem um papel fundamental. A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar o coração. Por isso, tenha cuidado com o que diz. Ouviram bem? A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar o coração. Por isso, tenha cuidado com o que você diz. Algumas pessoas são como bolas de sabão, lindas, mas vazias, né? Às vezes bonita por fora, tal, mas vazias de Deus, e às vezes gerando essas crises todas que nós não queremos, e Deus desagrada. Bom, o bom uso da língua, nossa língua adorando a Deus. Aqui na parte 2 diz assim: o melhor uso que se deve poder fazer da palavra é quando empregamos para dirigir-nos a Deus em adoração. Todo crente fiel sabe disso, ou deveria saber, né? E lá em Provérbios diz que os lábios do justo se ocupam com o que é bom, mas as palavras dos ímpios se ocupam com a perversidade. É o que está escrito lá em Provérbios 10:32. Os lábios do justo se ocupam com o que é bom, mas as palavras dos ímpios se ocupam com a perversidade. O Senhor se agrada dos sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15, nós conhecemos esta palavra, né, tão conhecida nosso no dia a dia, né? E por isso, lá em 1 Coríntios 14:26, diz que quando nós estivermos reunidos, quando vocês estiverem reunidos, que haja entre vós o quê? Salmos, hinos, louvor, adoração. É assim que a Bíblia nos ensina. Não é para se reunir, para conversar da vida do outro, para fazer levantamento, como dizem às vezes algumas mulheres brincando, vamos tricotar um pouco, né? E aí começa a colocar em dia os fatos da semana e, né, vão tricotando, como se diz, e aí rola tudo. Aí começa com a vida da companheira, do vestido que ela usa, do penteado que usa, do que comprou na semana, do que vestiu na semana, e até chegar no que o pastor pregou, no que o pastor fez, ou no que outro fez, no que não fez. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Quando nos reunimos, que haja sim
esse compromisso de quê? De estarmos orando a Deus, salmodiando ao Senhor, a nossa boca para adorar ao Senhor, ao serviço do Senhor, né, Cole? Pega o seu violão lá, canta como tu gosta de cantar, louvar o Senhor, e tantos outros que o fazem, né, para a glória do Senhor. É assim que tem que ser, e nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Muito bem. Aqui diz que esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Agradável ao Senhor. Então, a Bíblia nos fala lá em Efésios 5, 19 e 20: não nos esqueçamos, pois, da maior vocação de nossa língua, louvar e exaltar ao Senhor. Tanto que lá em Romanos nos diz assim, Romanos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e o que mais? E agradável a quem? A Deus, que é o que? O nosso quê? Culto. Que culto é esse? Racional. O que quer dizer o culto racional? O culto feito com a razão, com o entendimento. Os pássaros o fazem cantando, louvando, mas sem entendimento. Nós temos que fazer com entendimento. Por favor, irmão. Claro, por favor, nós estamos numa escola. Mostra para ele o desejo, mostra para nós o desejo que Jesus tinha, como ele queria que nós fôssemos. Diz assim, minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, né? Sim. Mas também por aqueles que crerão em mim, por meio deles, nós, no caso, né? Vamos crer, sim, claro. Para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. E eles também sejam em nós, para que o mundo creia em mim. Depois o 22 fala a mesma coisa: deixei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu mesmo e ti. Eles sejam levados à plena unidade. Plena unidade. Uma união tão forte que seja plena, para que o mundo saiba que tu unidade. Então, ele está dizendo que na nossa união, né, nós fôssemos tão unidos que o mundo lá fora ia ver nós, como nós somos unidos. E ver a glória de Deus nos nossos filhos. É verdade. Obrigado. Amém. É isso mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre a unidade do corpo. E ele fala que ele faz uma analogia sobre o corpo humano. Ele faz o papel aí do médico que trabalha a anatomia do corpo. Então, ele fala que num corpo há muitos membros, mas que nós somos membros um particular dos outros. Agora, o olho não pode dizer ao pé: não tenho necessidade de ti. A cabeça não pode dizer ao braço: não tenho necessidade de ti. Ou seja, nenhum membro pode dizer ao outro assim: não, esse é menos ou mais importante. Todos somos importantes. Tanto que o apóstolo Paulo diz no final: aquele que achamos ter menos valor do corpo, a este damos muito mais valor. Quando nós temos esse dedo aqui, que no nosso entendimento é o menor membro do corpo, o nosso dedo polegar, mas olhando fisicamente, olhando assim, bom, se eu cortar esse dedinho aqui não vai fazer falta, né? Operação Lula, né? Não vai fazer falta. Mas você vai e faz o seguinte: na hora que você vai lá, dá um cortezinho, só um cortezinho no dedo. A primeira frase que você vai dizer é o quê? Ai. Mas por que você disse ai? Foi no dedo? Não era para ser? Mas só que aqui você tem o quê? Aqui você tem em primeira mão
as células do tecido epitelial da primeira, da segunda. Você pode fazer um corte mais profundo ou menos profundo, então você pode ter cortado só o primeiro tecido epidérmico, ou se você for mais fundo, vai cortar o terceiro tecido da pele até chegar na carne, que vai afetar quem? O tecido sanguíneo. Olha onde é que você já mexeu. Aí saiu sangue. Como sangue? Saía aqui? Por que sangue aqui? Não tem nada a ver com isso? Aí o sangue escorre. Já envolveu o quê? O tecido sanguíneo. Quando você disse ai, naquele momento, esse nosso dedinho que parece tão pequeno, ele já emitiu para o cérebro instantaneamente, através dos neurônios, que são micros circuitos elétricos, né? Uma mensagem para o cérebro, que imediatamente, instantaneamente, o cérebro reconheceu a mensagem e já mandou mensagem para o outro sentido, que é a voz, e acionou, e você disse ai. Olha quanta coisa foi feita no instantinho só. Um cortezinho no dedo afetou já todo o seu sistema, e todo o seu corpo, e você sentiu como se fosse uma grande cirurgia. E ainda tem mais. Se fizer esse cortezinho e não cuidar, e deixar esse corte exposto, dependendo do seu estado imunológico, e se for uma ferida aberta, por isso cuidado com as feridas abertas, né? O que mais destrói casamentos, o que mais destrói vidas, o que mais destrói ser humano, são as feridas abertas em nossa vida. Nós abrimos feridas e não fechamos. E quando nós abrimos ferida e não fechamos, nós estamos sujeitos a quê? A chamada de quê? Infecção, não é? E o que é infecção? A infecção nada mais é do que a intronização, a entrada de elementos estranhos ao nosso corpo, micro-organismos que vão entrar em nosso corpo e vão entrar através do tecido epitelial, vai entrar no tecido sanguíneo, entra na corrente sanguínea, e aí você não consegue mais dominar, se não houver um bom e efetivo antibiótico. Olha como é complexo. Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós estamos lidando com o ser humano, nós não temos esse poder, não temos de forma alguma essa capacidade ditatorial de achar que o outro é menor ou menos do que eu. Todos aqui somos diferentes. Eu olho para cada um dos irmãos que estão aqui, fisiologicamente, né? Os traços são diferentes, pode ter alguma semelhança em alguns momentos, em alguns aspectos, mas todos têm personalidades diferentes, têm um rosto diferente, têm traços diferentes, são todos diferentes, mas são todos irmãos, e são todos filhos de Deus, são todos humanos, e todos revestidos e, como se diz, plenos de vida, com todos os seus sentidos, com toda a sua capacidade mental, com tudo aquilo que Deus deu, e nós não somos, ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais. É isso que Paulo fala. Não importa se a minha função é ser porteiro da igreja, se ser diácono, se eu não nem apareço, eu sou um anônimo. Tem coisa no seu corpo, tem medo no seu corpo, tem coisa no seu corpo, você não dá bola, acha que aquilo ali não é muito importante, mas tira dele para ver, tira ele fora, já vai desestabilizar. Então, todos somos importantes diante de Deus. Por isso nós não temos direito de ferir, porque quem fere o irmão, fere a si mesmo. Quem machuca o irmão, machuca-se a si mesmo. Porque quando nós ferimos um pequeno membro do nosso corpo, todo o corpo sofre. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que quando um membro é honrado, o que acontece? Todos são honrados. Quando o outro membro é desonrado, todos são desonrados. Porque nós sentimos na pele, nós somos corpo, nós somos um só.
Então, esse respeito, essa compreensão temos que ter. Por isso, esse cuidado que a Bíblia nos diz. Porque senão não vamos ferir com faca, com revólver, mas podemos estar ferindo com palavras, que ferem muito mais, porque vai no âmago, vai na alma, vai lá no interior, vai no sentimento, e as pessoas, isso é uma coisa difícil de curar. É mais fácil curar às vezes uma ferida do que uma palavra proferida. Demora às vezes para curar. Então, por isso a prudência é necessário, nesse momento, para que a gente possa estar na vontade do Senhor. Bom, uma palavra ao aluno. Abundantemente no livro de Provérbios, a expressão hebraica chamar Beni ocorre 21 vezes com o sentido de ouvir, filho meu. Não há dúvida de que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente, dirigindo-se a outra ainda imatura. É alguém sábio e experimentado na vida, passando tudo o que sabe e o que vivenciou ao seu aprendiz. São mais de 300 conselhos como regra do bom viver. Segui-los significa achar o bem, e não segui-los é encontrar-se com o mal. Por isso, quando nós falamos na função da nossa língua, eu tenho uma frase que eu gostaria aqui de colocar, que os islâmicos adoram, os budistas adoram, os hinduístas também adoram, porém, somente o cristianismo conhece a verdade sobre o Cristo morto e ressurreto, e por isso pode adorar, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Amém? Então, vamos fazer isso em nossa vida, como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas línguas como meio para ajudar nossos irmãos, através do quê? Está escrito aqui, exortações. Você pode exortar, você não está proibido de exortar, não. A Bíblia não está dizendo assim, não, eu vou me calar, eu estou vendo o irmão cair no precipício. Não, vai lá, chama ele, exorta ele, vai lá, chama. Se pela palavra também, vamos pregar, vamos exortar. Bons conselhos, e também através do ensino da palavra de Deus e de seu princípio. Amém? Glória a Deus por isso. Como melhorar suas conversas? As palavras se originam de pensamentos. Então, é uma coisa que nós temos que refletir. As palavras não vêm do nada. Elas se originam do quê? Do pensamento. Se quisermos melhorar o que dizemos, precisamos melhorar o quê? O que pensamos. Não é lógico? Não é aquele pensamento, penso, logo existo. Se nós queremos melhorar o que dizemos, então vamos melhorar também o nosso pensamento. Porque o homem é o que ele pensa, o que o seu coração é. A Bíblia fala que o homem fala o que está no coração. E o homem é o que traz do coração também. Esses dias eu dizia para um colega, que pessoas que são mais materialistas, mais aquilo que a Bíblia chama também, como não reconhece, que o pastor sempre falou ontem, que falar que são ambiciosos. Na verdade, também essa palavra ambicioso é mais que isso ainda. Avarento. O pastor sempre falou ontem sobre avarento, que fica na mesma condição do imprudente, do que faz que Deus desagrada, idólatra, da idolatria. Então, o avarento, ele é uma pessoa que só pensa em dinheiro e levar vantagem em tudo. É aquela do 171 com a lei do Gerson, querer levar vantagem em tudo. E evidentemente para ele não importa, ele vai passar por cima de quem for, vai fazer o que quiser para chegar onde ele quer. Porque na cabeça dele, no entendimento dele, o mais importante é o poder e é o dinheiro. Por que temos guerras hoje no mundo? De onde vêm as guerras, como diz a Bíblia? De onde vêm esses conflitos? Não é por isso? Por causa da ambição desenfreada? Não é assim que começou a guerra no Oriente Médio? Não estavam lá os árabes vivendo em cima de um grande lençol de petróleo, sem saber o que era aquilo, vivendo do dia a dia na vida deles, normal, até que
Até que um dia chegou alguém e disse: "Ih, vocês estão sentados em cima de uma mina de ouro." E chegaram para o cara e disse assim no ouvido dele: "Ih, rapaz, mas tu vai ser milionário se nós instalarmos aqui uma extração de petróleo aqui." E o que é isso, ser milionário? O cara lá só tinha um camelo e um... né? Só tinha um camelo. Assim, o que é isso, ser milionário? Assim, isso representa o quê? Ter um carrinho? Não, você não fazia ideia. Isso vai representar, pelo que tem, pelo que o xisto mostra aqui, são alguns litros, alguns barris de petróleo. Nós vamos transformar esse seu deserto aqui mais lindo do que Nova York. O quê? Até vi um documentário interessante sobre o cinturão amarelo, né? Como é que, falando sobre essa questão como começou a guerra no Oriente Médio. E aí as tribos que viviam na época, um daquele adotou a ideia e aceitou a vinda dos britânicos, americanos que vieram, instalaram ali as suas primeiras, o sistema de extração de petróleo, e começou o conflito, porque depois, onde entrou dinheiro, acabou. Por que a Bíblia diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro. Se fosse uma coisa racionalizada, programada, democrática, socializada, a riqueza do Oriente Médio podia matar a fome do mundo inteiro e viver em paz. Só que o poder é algo que cega. O poder cega as pessoas. Aí quando o sheik vê que ele pode ter um harém com maiores do que o outro, que ele pode ter os melhores carros do mundo, e ele pode dominar outra tribo que é mais fraca, aí pronto, aí entrou o que? A avareza. Aí cega, porque quando entra a questão financeira, o dinheiro, o poder, o interesse, aí entra a avareza, e aí perde-se o que? O temor do Senhor. Para quem é fiel, para quem é. Agora, para o não crente, para o que não é convertido, o que é que gera? A guerra. Por quê? Na guerra ele vai tentar o quê? Suplantar o outro, tentar escravizar o outro, submeter o outro a uma situação inferior, porque ele quer dominar. Ou não é assim? Ou nós achamos que os Estados Unidos é só bênção e é só coisa boa? Ele também não provoca as guerrinhas dele lá no Oriente Médio para vender os maquinários dele? Faz. Ele pensava na adquirir a metade do mundo para ele. Para ele poder. E começou, irmão Macarinho, eu li um livro, e eu li um livro, inclusive, que a maior arma de Hitler, sabe qual era? A fala. A fala conquistava as multidões. Fala. Isso é um perigo. Hitler arrastou a Alemanha inteira com o discurso dele. Quando ele abria a boca, quando ele começava a falar, falava enganosamente, mas ele fazia com eloquência e dominou. E conseguiu fazer com que um país inteiro se juntasse a outros países para fazer as guerras que nós conhecemos, a Segunda Guerra Mundial, e os massacres e as mortes, porque daí entra a avareza, entra a cegueira, entra tudo, entra apenas o poder pelo poder. Então o poder da fala é algo espetacular quando usado para o bem, mas quando é usado para o mal, é um perigo. Se vocês puderem ler ou assistir algum documentário sobre a primeira e a segunda cruzada da Igreja Católica, vocês vão perceber que existe a figura, porque naquele período tinha dois papas, um papa era em Constantinopla e outro era na França, naquele período. E evidentemente que o cristianismo, por causa do apoio dos chamados Seleucidas e outros grupos fortes, eles estavam dominando todo o Oriente Médio, e o islamismo estava crescendo de uma forma incontrolável. Quando o Papa de Constantinopla percebeu que ele não tinha mais condição de segurar, porque os seleucidas se juntaram aos seus opositores, eles conseguiram formar um bloco muito forte, o islamismo começou a avançar demais na região onde o cristianismo ainda dominava. Ele pediu o quê? Pediu apoio para o Papa que estava na França. E o chamado Papa Herculano. E quando o Papa Herculano
percebeu a crise e esse pediu socorro para que fosse ajudá-lo na crise, na guerra, no que estava acontecendo lá no Oriente Médio, ele programou a chamada Primeira Cruzada. O que era a Primeira Cruzada? Saiu um povo de lá para guerrear lá no Oriente Médio contra os muçulmanos que estavam lá. Só que ele fez um discurso tão inflamado, pastor Sérgio, o Papa Herculano, ele fez um discurso, ele era um orador um exímio orador, tão convincente, e quando ele fez o discurso em defesa da fé, do evangelho, do cristianismo e tal, ele, ao invés de atingir quem ele queria, que eram os nobres e os cavaleiros do templo, ele conseguiu mexer com os camponeses, humildes, pobres. E aí quem se apresentou não foram os cavaleiros profissionais, foram a multidão, a turma, a massa. E aí, o que fazer? No sufoco, ele juntou tudo que tinha ali e disse: não, então vão vocês mesmos. Foi uma tragédia. Morreu gente que vocês não fazem ideia. Na segunda cruzada, ele até corrigiu um pouco disso. Aí os cavaleiros foram, então foi uma guerra estável. Mas assim, o que eu quero dizer, que esse discurso inflamado levou multidões atrás dele, arrastou. Então o que dizemos também tem essa responsabilidade. Quando nós temos esse privilégio de você ter voz e vez, cuidado com o que você diz. Não é assim? O que está escrito também na palavra de Deus, acho que eu fiz uma anotação aqui, é assim, e quando os profetas falam que Deus manda, lá em Jeremias 23, 16, 18, 25 a 26, assim: isto diz o Senhor dos Exércitos: não queiras ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós o mal. Mas qual deles assistiu o conselho do Senhor e viu ou ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam e não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram uma mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado, o Senhor tem me revelado. E diz o profeta Jeremias: até quando se achará isso nos corações dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo ou profeta ou sacerdote dizendo: qual é o peso do Senhor? Direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Foi uma das lamentações de Jeremias, porque ele, como um profeta sério, comprometido, que vivia no calabouço, não vivia nos palácios, ele era, de certa forma, preterido pela cúpula, né, da época, mas todos que estavam no ambiente viciado queriam só profetizar o que era de interesse. Não é verdade? Só profetizava o que era interesse do rei, que era interesse de quem queria ouvir. Mas não, até quem prega a palavra de Deus tem que ter a responsabilidade. Eu não posso vir aqui pregar o que Deus não me disse. Eu não posso pregar aqui o que não está escrito. Eu não posso usar a minha língua em desfavor da palavra de Deus e distorcendo o que a palavra diz, porque eu tenho interesse, eu tenho que fazer minha defesa pessoal, fazer às vezes do púlpito do cavalo de batalha. Não, não é isso. Não, eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Ah, mas o fulano me machucou, me disse uma coisa, e agora eu vou para o púlpito pegar um texto e vou. Eu conheço uma situação aqui, muito próxima, mas a pessoa já faleceu. E faleceu doente, triste, amargurado. Porque ele era encarregado daqui, de uma das tempo da Próspera aqui, ele era um chefe de divisão. E um dia ele veio ao culto, e chegou no culto, esse irmão que estava pregando aqui, não era pastor, era irmão. Ele
soube lá uma fofoca lá de que ele era muito duro lá no serviço, de que ele era um pouco áspero. Ele chegou num púlpito e começou a descarregar. Irmão, porque tem irmãos aí que é uma vergonha, tem encarregado aí, o cara na frente dele, falta de ética, encarregado aí, mil de coisa, que são ruins do empregado, que não sei o que, faz isso, faz aquilo. Olha, esse irmão saiu da igreja, levou anos para voltar, foi voltar para Jesus no leito de enfermidade. Então, cuidado com o que nós falamos e o que nós pregamos também. Quando nós tivermos que pregar, vamos pregar a palavra do Senhor. Não fique pegando o versículo isolado para tentar justificar o que você pensa, porque Deus cobra. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra do Senhor. Se Deus mandar falar, fala. Agora, não tente usar Deus, deixa Deus te usar. Então, por isso a importância de nós compreendermos cada momento de nossa vida. Não é só de irmão para irmão, não é só em grupo, em todas as situações nós temos que fazer isso. Sim, Cole? Eu quero te dizer uma coisa. No bom sentido, não precisa responder. Sim. Eu te invejo no serviço. Obrigado. Obrigado. A glória seja para o Senhor, não para mim. Obrigado. Então, para encerrar, só vamos ler aqui a conclusão, né? Eu acho que até ficou aqui fora, mas assim, vimos nessa lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem como algo peculiar ao ser humano é muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de centenas de contendas entre irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, harmonia e paz. Portanto, com a nossa língua, abençoemos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos o nome do Senhor Jesus. Manejar o silêncio é mais difícil que manejar a palavra. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.